Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é brincadeira, né? Que é falar também um pouco de atividade física, de colocar o corpo para mexer. E a gente precisa, né, criar esse hábito nos nossos filhos desde pequeno. E eu sempre falo que, assim, a gente está falando de diversão, mas a gente também está falando sobre prevenção de doenças como o sedentarismo e está falando também de hormônios que estão relacionados ao bem-estar. Então, brincar é fundamental, né? Eu acho que desde quando a gente se entende por gente, a gente tem que brincar e também carregar isso para a vida inteira, né? Então, por isso, gostaria de agradecer primeiramente a Milnutri Pro Futura por tornar esse nosso papo possível. Eu também queria chamar aqui para falar com a gente duas pessoas, né, duas especialistas também nesse assunto. Uma é a doutora Flávia Oliveira, que é pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a Patrícia Camargo, que é especialista em brincar e é fundadora do Tempo Junto. As duas são nossas colunistas, então a Patrícia já tem um tempinho, né, Paty, com a gente, a doutora Flávia acabou de entrar para o nosso time, então tenho certeza que vai ser um papo muito delicioso, né, nessa tarde ensolarada aqui em São Paulo, e queria dizer para vocês que vocês podem mandar as perguntas que vocês tiverem aí, que a gente vai lendo ao vivo aqui, e vocês vão participando com a gente, tá? Então, para a gente começar, eu queria direcionar minha primeira pergunta para a doutora Flávia, para a gente já falar para os pais, né, que estão nos assistindo, por que, doutor, é tão importante para as crianças brincarem, assim? Quais são esses benefícios, né, da brincadeira? Porque não é só uma simples brincadeira, não é? Com certeza. Primeiro, eu queria agradecer o convite de falar um assunto que eu gosto tanto, e é o que você falou, engloba muitos fatores o brincar, né? O brincar, a gente pensa muito na parte, às vezes, física, né? Do se mexer, de se movimentar também, mas o que vem no pacote é a movimentação física, com certeza, principalmente brincadeiras ao ar livre, não estruturadas, que a gente fala, ou seja, onde a criança corre livremente, vai no playground, enfim, mas tem a questão emocional e a questão social também, porque durante as brincadeiras são construídas situações que muitas vezes os pais não conseguem sozinhos, né, fazer isso com os filhos. E ao passo que quando eles brincam, principalmente a partir dos 2 anos, onde existe uma socialização, e eles fazem brincadeiras compartilhadas, existe todo um estímulo emocional para tomada de decisão, para decidir se quer ficar de um lado ou do outro. São coisas que são rápidas e que precisam de um treinamento mental ao longo da vida. E a brincadeira é que vai sustentar tudo isso. E tem a questão também emocional, tem o social, dessa questão do dividir, e a questão emocional. Durante a brincadeira, a criança vai entendendo quais são, às vezes, as habilidades dela, o que ela consegue fazer de melhor, o que ela não consegue, que, de repente, ela quer melhorar. Então, assim, são muitos braços envolvidos na questão do brincar, que não é só simplesmente a questão de se movimentar, né? Eu acho que é muito amplo. Inclusive, tem um artigo que eu li essa semana do Pediatrics, que é do jornal da Academia Americana de Pediatria, falando só sobre a importância do brincar e como a gente tem que realmente focar nisso para as crianças, principalmente agora nesse momento que a gente está da pandemia. E, doutora, existe uma idade para começar as brincadeiras? Quer dizer, os bebês já podem brincar? Como que é essa brincadeira deles, né? Que a gente, às vezes, acha que eles não... enfim, quer montar uma coisa mais complexa, e para o bebê até o mais simples já é uma brincadeira, né? Ou tudo é brincadeira, né? Exatamente. Muita gente pergunta isso no consultório. Ah, mas o que eu... tem algum aplicativo para ver alguma coisa, né? Para eu fazer com o meu bebê? E eu sempre falo que a primeira coisa que o bebê precisa é do contato humano,
né? Então, a brincadeira com outra pessoa, de preferência com a mãe, com o pai, com o irmão, com as pessoas próximas, porque vai envolver também o afeto e o amor durante a brincadeira, né? Obviamente, um bebê menor de 6 meses, que não tem ainda uma habilidade motora de sentar, ele fica realmente mais limitado, mas isso não significa que você não possa brincar com ele, né? Até o 3º mês, o bebê, ele praticamente, assim, não enxerga muito. Então, é muito estímulo tátil e muito estímulo auditivo. Então, cantar, pegar o bebê no colo, cantar e dançar, colocar uma musiquinha, de repente, né, no quarto, na hora que for amamentar, para o bebê estar ouvindo, né? Vai dar o banho no bebê, brincar com as partes do corpo. Eu vou lavar o braço, eu vou lavar o brinco sovaco, eu vou lavar o bumbum, né? A partir do 3º mês, o bebê já começa a enxergar. E a partir do ponto que ele enxerga, realmente muda bastante coisa. E aí ele começa a interagir muito mais com o ambiente e com a gente mesmo. E aí entram na brincadeira, por exemplo, aqueles atos, sabe? Aqueles tapetes que tem um ato em cima, onde a criança, ela mexe e ela vê que o brinquedo se mexe também. Ela começa a entender as habilidades motoras dela, ela começa a entender que ela tem um braço, que ela tem uma perna, e isso tudo já é uma brincadeira, sozinha muitas vezes, né? Uma coisa que eu acho importante é que às vezes a gente fica também achando que a gente tem que estar o tempo todo com a criança, sabe? Brincando, mesmo o bebê, ele não pode brincar sozinho. E brincar sozinho também faz parte da criação de uma autonomia. Então, o bebê, ele vai criando isso, né? E depois do 6º mês, normalmente, quando o bebê já está sentado, existem mais brincadeiras de habilidades motoras mais grossas, né? Então, de encaixar. Tem um brinquedo que eu gosto muito, que é de encaixar na boquinha, que cai e faz um barulho, que fica bem na altura do olho do bebê, então consegue também estimular ele a querer levantar o tronco, né? Então, assim, os bebês também podem brincar, não é essa coisa de criança maior, não. Ai, Patrícia, já que a gente está falando aí de bebês, para todas essas mães que estão nos assistindo, né, e quer brincar com o bebê, tem algumas dicas do que pode ser essa brincadeira, como pode ser, que tipo de material usar, as próprias mãos para brincar, aquele achou, né, que a gente fala, né, cadê achou, isso, dá umas dicas para a gente de como que deve ser essas brincadeiras, que o bebê interage bastante, vai dar aquela gargalhada, porque ele vai estar com certeza muito feliz. Claro, vamos dar algumas dicas. Então, obrigada também pela participação, boa tarde a todos, obrigada pelo convite de estar aqui. E como vocês já falaram, a doutora Flávia também falou, o bebê realmente ele pode brincar desde que ele nasce. A gente já nasce com essa habilidade incrível de querer brincar e de poder brincar. E quando a gente fala do brincar do bebê, ele tem muito a ver, sim, com a interação com o adulto, que é a partir daí que o cérebro dele vai se desenvolvendo, né? A gente, quando a gente é bebê, todas as conexões cerebrais acontecem de uma forma muito rápida, numa velocidade muito rápida, e essas conexões estão muito relacionadas com a interação do adulto com o bebê. Então, qualquer tipo de interação já é uma brincadeira. Então, quando bem pequenininho, a doutora deu alguns exemplos, né? Só você sorrir para o seu filho já é uma brincadeira. E quando você faz o que a gente chama de bate-bola, o que é o bate-bola? Quando você mostra para o bebê que você está interessado naquilo que ele está interessado. Então, se o bebê sorri, você sorri de volta. Se ele olha para um lado, então você vai brincar com o molho de chaves, por exemplo, para fazer barulho. E você leva o molho de chaves para um lado e ele vai acompanhando, você leva para o outro. Você vai conversando com ele, falando desse molho de chaves, então você provoca uma interação com o seu bebê. Você pode brincar com cores com o bebê. Então, você pode criar... O bebê, antes dos 3 meses, ele não tem essa visão ainda completa, né? Mas logo depois você pode, por exemplo, brincar com cores fortes, cores contrastantes, que ele vai ver e ele vai gostar de brincar de cores. Você pode brincar de cantar, de contar história, você pode deixar ele brincar com a sua mão, de pegar o seu dedo, você pode brincar de cut achou. Essa é uma brincadeira ótima, essa brincadeira de esconder, de achar e esconder, ela mostra, às vezes a gente a gente se vê como adulto. Então, para o adulto, você quando sai do campo de visão de um adulto, você sabe que você vai voltar, né? Você não imagina que aquela pessoa sumiu para sempre.
O bebê não tem essa consciência. Então, tudo que sai do campo de visão dele, na cabeça dele, aquilo sumiu. Então, quando você faz aparecer de novo com essa brincadeira, que é muito simples, né? De put, achou, ou de pegar um lencinho e esconder alguma coisa embaixo do lenço e depois fazer aparecer, para o bebê é uma descoberta. E são essas descobertas que fazem com que ele vá se desenvolvendo, né? O bebê é um cientista nato. A gente costuma dizer que somos nós que fazemos com que os bebês deixem de ser cientistas, porque a gente vai falando, não faz isso, não faz aquilo, faz desse jeito, faz do outro. Mas, na verdade, nós todos nascemos cientistas querendo descobrir coisas, e é a partir dessas experiências que os bebês descobrem. Brincadeiras sensoriais também são importantes. Então, quando você vai fazer, o bebê vai sentir o seu cheiro, vai sentir o cheiro de uma comida, mesmo que ele ainda não esteja, ele ainda está na fase da amamentação, ele não vai comer nada, mas ele sentiu o cheiro de uma fruta, já é uma brincadeira sensorial. Você dá materiais diferentes e passar, às vezes, uma escovinha que você vai passar não só no cabelinho para pentear, mas no pé, no braço, ele vai sentir isso. Conforme ele vai crescendo, outras experiências sensoriais também são legais, de quente, frio, de macio, de rugoso, de duro. E o bebê, ele também tem uma coisa muito legal, que é fácil também da gente fazer a brincadeira, que a gente chama de cesto dos tesouros, mas pode ser caixa dos tesouros, pode ser sacola dos tesouros, que é você colocar vários objetos, obviamente objetos que são seguros para o bebê, e você vai deixar esse bebê explorar. A doutora Flávia falou da importância do bebê brincar sozinho, e realmente, tanto o bebê quanto qualquer criança de qualquer idade, é muito importante a brincadeira sozinha, né? Porque a criança tem suas próprias experiências e brinca sozinha. E o cesto dos tesouros é uma dessas formas da criança brincar sozinha. O bebê vai pegar aquele objeto, para você uma colher de madeira, por exemplo, é uma colher e você sabe para que ela serve. Para o bebê, não. Então, ele vai cheirar, ele vai colocar na boca, ele vai olhar, ele vai jogar no chão, ele vai fazer barulho. Tudo aquilo é descoberta e exploração. Então, quando você coloca, por exemplo, num cesto, vários objetos desses e deixa com que o bebê explore, já é uma grande brincadeira e uma grande descoberta. São só alguns exemplos de brincadeiras que tem muita coisa. Tem muita coisa, né? E a gente já está recebendo aqui várias perguntas, mas eu vou fazendo daqui a pouquinho. Doutora, eu só queria falar para você desse momento que nós estamos, né? Confinados, com as crianças confinadas, né? Algumas escolas já abriram por aí, né? Em algumas cidades, mas a maioria, né? Podemos dizer assim, ainda estão fechadas e os pais estão com essas crianças dentro de casa. Aqui no meu prédio, por exemplo, a gente não pode... O parquinho ainda nem foi liberado, então é um apartamento. E o que eu tenho notado, até com o meu filho mesmo, assim, ele era muito ativo, tanto de brincadeira, de descer para... ele tem 9 anos, então andar de bicicleta, jogar bola, fazia muitas atividades, esportes na escola, tal, atividade física mesmo. E aí, de uma hora para outra, ele parou com essas atividades, né? A brincadeira se limitou ao nosso apartamento. E eu percebi que, além de comer mais, porque a gente está comendo mais, né? Está aqui em casa, toda hora abre a geladeira, e ele, inclusive, ganhou um peso a mais, né? Eu achei que ele já está mais cheinho, digamos assim, e aí a gente começa realmente a tomar mais cuidado com a alimentação, mas percebe também que ele não está tendo um gasto calórico, né, de tudo aquilo que ele fazia. Eu queria saber, doutora, dessa preocupação realmente... parece que já tem alguns estudos falando que as crianças, né, estão mais ansiosas, comem mais. Por que é importante a brincadeira, inclusive agora, nesse momento, e mesmo ela sendo feita dentro de casa, né, dentro de um apartamento, de uma sala que seja? Sim, eu acho que é um ponto muito importante que você está falando e que me preocupa muito. Eu estou vivenciando isso no consultório. Claro que em graus diferentes, até porque os adultos também reagem de maneiras diferentes, mas eu falo que falar que hoje alguém está totalmente bem é muito difícil, né? Porque mesmo crianças pequenas, às vezes até crianças menores de 1 ano, tem crianças que estão sentindo que a dinâmica em casa está diferente, que o pai que não estava agora está. Então, assim, que a dinâmica mudou. O que você falou é o que está acontecendo, tá, Renata? Então,
a gente diminuiu o número de passos nossos diários, todos nós, adultos e crianças, já tem estatística para isso agora da pandemia, já saiu trabalho sobre isso. E, paralelamente a isso, a gente está em casa com um tempo ocioso, e aí a gente tem o comer emocional, né? Você olha lá para a cozinha, você vê um alimento lá, você não está fazendo nada, você fala, eu vou comer. E não é fome, né? É uma vontade de comer, uma necessidade, às vezes, de tapar um buraco, aí uma angústia que você está sentindo. Então, algumas dicas que eu estou dando para os pais da realidade que você tem dentro da sua casa, dentro do seu condomínio. Por exemplo, você falou que no seu condomínio não está aberto. Aqui no meu prédio, por exemplo, já liberou o playground e liberou a quadra com os devidos cuidados e precauções. Então, se isso já for possível no seu prédio, desça. Vocês vão perceber que a criança vai ter uma resistência, assim como o adulto, gente, que está parado. Ele vai falar que está cansado depois de 5 minutos, não vai querer brincar. Mas se você envolver em coisas, sabe, interessantes, de repente o seu filho, você falou que ele gostava de jogar bola, então descer com uma bola, fazer alguma coisa que remeta a um prazer, talvez vai ajudar. E também não adianta querer no primeiro dia brincar, correr 1h30, porque a criança não vai. Ela não vai sustentar isso e talvez ela fique com dor e isso vai remeter a uma coisa ruim, ela não vai querer ir mais, mas pequenas doses diárias, né, a gente começando agora a liberar aos poucos, a ter um pouco mais de liberdade, eu acho que assim, é fundamental. Eu sempre uso uma conta que, assim, a gente tem 1.440 minutos por dia à nossa disposição. Temos que tentar pelo menos 30 minutos. Se a gente for ver a recomendação do CDC de atividade física para uma criança, por exemplo, de 9, eu também tenho um filho de 9 aqui em casa, eles teriam que fazer 180 minutos por dia de atividade leve e moderada, que engloba caminhar, que engloba a hora do intervalo, da escola, que eles não estão tendo. Então, assim, não tem como sustentar uma perda calórica como era antes, isso não tem como, mas tem sim como a gente minimizar. Então, pular corda, se for dentro de casa, envolver algum aplicativo, já que eles estão muito tecnológicos para as crianças mais velhas, de repente colocar um aplicativo de dança ou de yoga, por exemplo, eu tenho uma paciente de 12 anos que descobriu yoga e está adorando, né? Então, assim, tem situações que você pode tentar envolver. E o que eu estou recomendando agora, que estamos já um pouco mais com uma certa liberdade, né? Eventualmente, se você sente que o seu filho não está bem, que ele está muito enclausurado, realmente, é o que eu faço com os meus. Põe a sua máscara e vá ao parque, que está liberado. Vá numa rua perto da sua casa para andar de patinete, que seja, ou de bicicleta. Envolva a criança em outras atividades, porque, gente, chega um momento que o psicológico começa a abalar de todo mundo. Eu estou com crianças muito, muito estressadas no consultório. Crianças que estão comendo a pele do dedão do pé de tão estressadas que estão. Então, assim, não é brincadeira. Mas o meu filho não está nesse ponto. Que bom. Nem todo mundo está assim, mas tem muitas crianças que estão. E o brincar, essa coisa do tecnológico, ele desconecta muito a criança disso, né? A gente sabe que não é bom em excesso. E está acontecendo em excesso por falta de opção mesmo. E eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque em casa eu também tenho os meus filhos, eu tenho um de 7, um de 9, e eles estão indo, às vezes, realmente para o tablet, mas eu tento limitar. E é um esforço nosso também, sabe? De tentar envolver a criança em alguma situação para ela se movimentar. E é isso, Renata, tá muito complicado mesmo, tanto a questão alimentar quanto a questão de atividade física. Tá certo, doutora. E já que você comentou, né, sobre a parque, praças, né, a gente sabe que isso é uma opção, né, agora principalmente, né, que os parques estão sendo liberados, mas eu queria saber da Patrícia, mesmo que dentro de casa, dentro, assim, de um apartamento pequeno, até de uma sala, dá para desenvolver, né, Patrícia, brincadeiras que você faz, sei lá, ou uma gincana, algo que você corre de um lado para o outro, já, sei lá, ou que você testa um equilíbrio aí, você consegue, né? Precisa ter criatividade, eu sei. Conta um pouquinho aí para essas mães o que elas podem fazer. Dá para fazer, sim. É importante o movimento, e a gente passou muito tempo dentro do apartamento, e mesmo dentro do apartamento, é possível a gente brincar
e explorar os movimentos das crianças. Então, por exemplo, você usar um material que é fácil de encontrar e quem não tem a gente consegue substituir, que é a bexiga. A bexiga é um material que você pode brincar de bater a bexiga, você pode fazer um tênis de bexiga, então você pode usar um pedaço de papelão para fingir de raquete, se você não tiver, pode ser sua própria mão, mas você faz um tênis com a bexiga. Como a bexiga é leve, então, primeiro, né, a gente também teve muitas mães, pais, famílias, enfim, que reclamavam, porque às vezes produzia alguma brincadeira mais movimentada e o vizinho reclamava, porque as crianças estavam fazendo barulho. A gente tem que lidar também com isso no nosso dia a dia, ainda por cima. Mas quando a gente substitui, por exemplo, a bola pela bexiga, a gente consegue produzir um movimento. Você pode brincar de esconde-esconde. Tem um esconde-esconde que se chama esconde-esconde sardinha. Não sei se vocês conhecem, que é muito legal. Que quando uma pessoa só, todas as pessoas, na verdade, batem cara e uma pessoa vai se esconder. E conforme as outras pessoas vão encontrando aquela que está escondida, vai todo mundo escondendo no mesmo lugar, se chama sardinha, está todo mundo lá apertadinho, e aí a última que sobra é quem depois vai se esconder, que virou a sardinha. Então, esse tipo de brincadeira a gente consegue fazer. Você consegue substituir a bolinha, a bexiga por bolinha de papel amassado. E com a bolinha de papel você pode fazer um futebol na sala com a bolinha de papel. Você pode fazer um jogo que a gente brinca também, que é um jogo a gente chama de granada. A gente chama de granada aqui em casa. Como é que a gente faz? Fica cada um de um lado do sofá, com várias bolinhas de papel na mão. E a gente põe um timer, 10 segundos, e nesses 10 segundos, um tem que jogar a bolinha para o outro de papel, só que aquela pessoa tem que rebater, não pode deixar cair no chão. Se cair no chão, fica no chão. E aí, no final dos 10 segundos, a gente vê qual é a equipe que conseguiu jogar mais bolinhas para um lado e explode e vira granada. Quando eu falo dessa coisa de usar a granada, uma coisa é você virar para o seu filho e falar assim, vamos andar pela casa para a gente se exercitar. E aí a criança fala assim, que chato, né? Verdade. Vamos agora desligar o tablet ou desligar o celular para a gente ir tomar banho ou para a gente ir jantar. Quando a gente faz esse tipo de troca com criança, não é uma troca legal, não é uma troca divertida, né? Mas quando você fala, por exemplo, vamos largar o tablet porque eu tenho um jogo muito legal para fazer com você e a gente vai se divertir junto, é mais fácil de você fazer com que a criança deixe o tablet ou qualquer outra brincadeira. E, de novo, eu concordo com a doutora Flávia, não se culpem porque o seu filho está usando mais tablet nesse momento. Faz parte também. É lógico que a gente não quer que nenhuma criança adquira o hábito, que depois vai ser muito mais difícil de tirar, de ficar muito tempo nas telas. Mas isso faz parte desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, não se culpem por isso. A gente consegue fazer estratégias para que ele saia de um jeito mais divertido. Então, em vez de falar assim, vamos lá fazer uma corrida pela casa, vamos para uma missão secreta? Vamos descobrir quem é que está escondido. E aí você deixa o seu filho liberar a imaginação, porque brincar também é isso, né? Imaginar e lidar com a criatividade. E você vai seguindo a brincadeira. Vamos fazer um siga ao mestre, mas um siga ao mestre onde no final você vai ter que encontrar um cavaleiro que vai... E você vai criando histórias. E quando você faz isso e traz isso para a brincadeira fica mais divertida. E é mais fácil dentro de casa, mesmo em espaços pequenos, você aproveitar para fazer essa brincadeira. E a outra dica que eu dou é assim, aproveite todos os espaços que você tem para brincar. Especialmente agora, que muita gente ainda está só dentro de casa, ou se você pode sair um pouquinho, aproveite o espaço. Você não precisa brincar só no quarto, ou você brincar só na sala. O banheiro pode ser um lugar de brincar, a cozinha pode ser um lugar de brincar. Quando você leva a brincadeira para esses outros cômodos da casa, além de ser mais divertido porque é diferente para o seu filho, então assim, vamos fazer um acampamento na sala, e aí vocês vão levar um tempão para montar o acampamento, vamos fazer um pula-pula. Por que não, né? A gente se desapegar um pouco daquilo que a gente sempre tem de tudo muito organizadinho, mas vamos botar todas as almofadas e colchões no chão e vamos fazer um pula-pula, e daí a gente põe uma música e a gente brinca de pular por poucos minutos, mas só o fato de você fazer esse diferente já faz com que a brincadeira seja mais atraente para a criança que está dentro de casa.
Muito bom. Olha, já temos muitas perguntas aqui. Eu vou, aqui no Instagram, a Flecha está falando que faz boliche com rolo de papel higiênico, que ficou bem legal. Tem uma pessoa que fala que à noite joga bola com o filho. Tem uma que fala que mora numa kit, né? Num apartamento bem pequenininho, que é pequeno demais. Mas tudo isso que você falou é possível, né? Afasta os móveis, põe os móveis de lado e brinca de rolar no chão. Enrola o tapete e faz uma brincadeira de vocês passarem primeiro por cima do tapete, depois se arrastando em cima do tapete, daí você já tem uma brincadeira. Se arrasta por cima do sofá, por que não? Né? Usa os móveis que você tem na casa para servir de brincadeira, de espaço de brincar. Esses dias a escola do meu filho até mandou uma sugestão de brincadeira que era para sair imitando os bichos. Então, assim, no corredor que a gente estava ali de sapo, aí de cobra, e era para fazer com a família. E a gente deu tanta gargalhada e cansou, viu? Porque eu fiquei até ofegante com a brincadeira, que a gente acha que, não, imagina, imitar um sapo não é nada, né? Mas quando você começa a fazer isso, né? Você vê o quanto que você está ali mexendo o corpo e tal. A Thaís falou que ela não sai com a filha, né, na rua, porque ela não pode usar máscara, então ela fica com medo. Então, mais um indício de que dá para brincar em casa. Só queria ler aqui uma pergunta também, essa do Facebook, que é da Margarete. Ela fala que tem uma criança com... Peraí, é da Margarete. Fala que a criança é muito esperta e que ela... ela fala um pouquinho da tireoide. Eu acho que era outra pergunta, na verdade, que eu ia perguntar, porque essa é muito específica, né, doutora? É aqui da Raquel. Ela fala, Raquel Pinheiro, que ela fala que gostaria de dicas de brincadeiras para crianças de 2 anos e 6 meses. E tem também uma outra que perguntou para crianças de 1 ano. Já que a gente falou dos bebês, né, que eu acho que entra um pouquinho, mas a gente ficou lá nos 3, 6 meses, a partir de 1 ano, o que é possível da gente fazer de brincadeira? Não sei se a doutora Flávia ou a Patrícia querem falar, ou as duas. A Patrícia vai ter mais dicas, mas deixa eu falar uma dica que eu acho muito legal para quem falou da kitnet. Aqui em casa a gente brinca muito de mímica. E, assim, né, até o meu irmão acabou dando um brinquedo para o meu filho de mímica, mas nem precisa ter o brinquedo em si, né, um jogo. E aí você põe na testa, assim, o que é, né, todo mundo sabe, e aí a gente fica tentando fazer mímica para quem está com o negócio na testa descobrir o que é. Nossa, é tão legal, a gente fez isso várias vezes já, é super, super divertido, assim, então, realmente a gente acha que as crianças têm necessidade de brinquedos complexos e coisas caras, e, na verdade, essas necessidades, gente, a Patrícia pode falar melhor que eu, mas essa necessidade, ela não existe. Quem cria essa necessidade são os adultos. Exatamente. Então, vamos lá. Não precisa de brinquedos complexos, e aí 2 anos e 6 meses, não é isso? 2 anos e 6 meses, mas tem também alguém aqui que eu não sei onde está, que perguntou também em relação à criança de 1 ano. Então, a gente pode falar de 1 e de 2 e de 3. De 1, 2 e 3. Quando a criança chega nessa fase de 1 ano, a criança já tem mais domínio dos movimentos, né? Algumas ainda estão na fase de engatinhar, mas já conseguem se locomover. E o fato de você sair de um lugar e para outro, e aí daí vai para 2 anos, 3 anos, faz com que a criança aproveite muito mais essa nova descoberta da vida dela, que é a extensão do seu corpo. Até onde eu consigo que o meu corpo vai. E por isso que a gente costuma dizer que normalmente as crianças, quando chegam nessa fase de 1 ano ainda talvez mais novinho, mais 1 ano e meio, 2, 3, eles são muito ativos. Porque eles realmente querem testar até onde vai o meu braço, até onde eu consigo ir para a minha perna. Será que eu consigo pular mais longe do que eu pulei antes? Então, com 1 ano, a dica de brincadeira é você aproveitar o movimento que o seu filho já está fazendo. Cada criança tem uma etapa de desenvolvimento diferente e a gente não vai forçar nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de movimento pela brincadeira. Mas se ele já engatinha, então vamos fazer com que ele engatinhe mais, colocando, de repente, um desafio para ele alcançar um brinquedo que está mais longe. Se ele já começa a querer andar, levantar, o que você acha de brincar colocando objetos que ele acha interessante ou coloridos, ou brinquedos que ele já tem presos, por exemplo, na porta com fita crepe,
para que ele tente alcançar esse brinquedo lá no alto, e daí ele vai se alongando, vai se esticando, vai conseguindo ficar mais tempo de pé. Se seu filho com mais 1 ano e meio, 2 anos, ele já consegue andar, ele já consegue pular, vamos estimular esses movimentos, e também, aí, nesse momento, valem também as brincadeiras sensoriais. Eu falo que brincadeira é acumulativo, né? Então, assim, você começou a fazer uma brincadeira com barulho lá atrás, ou sensorial, continua. Seu filho de 9 anos vai curtir fazer uma brincadeira que envolva enfiar a mão na gelatina e sentir aquela coisa diferente e tal. Então, as brincadeiras são todas acumulativas. Mas com 2 anos, ele já começa a ser um explorador, né? Então, quando você... cada vez que você coloca um não numa brincadeira ou num momento de exploração, você faz com que seu filho fique um pouco mais limitado. Então, em vez de colocar um não, vamos estimular brincadeiras que ele possa fazer para que ele... para essa exploração, para essa vontade de explorar. Brincar no espelho, com 2 anos, ele está descobrindo o corpo, descobrindo o movimento. Põe ele na frente do espelho para fazer brincadeiras com as mãos, brincadeira de careta. Vamos brincar de se arrastar no lençol. Você tem um lençol velho em casa? Eu adoro lençóis que eram dos berços dos meus filhos e que depois alguns eu dou, outros eu guardo e a gente usa. Coloca o seu filho sentado no lençol e vamos puxar ele pela sala e a gente vai brincar de navio pela sala com a criança, com o bebê. Menor, vamos brincar de bola, o pegar, o jogar, né, o jogar com você, e aí é um mundo enorme, você pode contar história, bebês a partir de 3 anos já conseguem brincar mais com tinta, com cores, por que não você fazer, por exemplo, com corante de alimentos, e aí sim, é sempre legal testar um pouco antes na pele do bebê, para ver se está tudo certo, mas você fazer com um sabonete infantil ou shampoo infantil misturado com corante de alimentos, você faz uma espuma colorida, coloca ele no banheiro, e aí você sentadinho no box do banheiro com você perto, e ele brincar com espuma colorida, e ele vai pintar ele mesmo, ele vai pintar a parede, é uma delícia de descoberta que dá para fazer com o bebê, e num espaço pequeno, que é dentro do box do banheiro. Exatamente. Que ótimo, são ótimas brincadeiras e tantas, né, que a gente fica até aqui, eu já quero voltar a ter um bebê para fazer essas que eu não fiz. E Patrícia, teve uma mãe aqui também que falou sobre desfraude, como essa fase, né, dos 2, 3, geralmente a criança está desfraudando, tem alguma dica para brincadeira que ajuda a estimular ou a criança a perder medo do troninho? Enfim, você tem alguma dica? Desfraude tem todo um processo, né, do desfraude, e a doutora Flávia pode falar melhor de todo esse processo de acordo com a idade e o desenvolvimento da criança. Mas, por exemplo, quando você conta a história e você traz a fantasia para, então, o momento em que ele está ali sentado no troninho, porque ele está aprendendo, ele tem um certo receio de ficar ali, ou medo, sentar com ele, contar uma história, deixar que ele se sinta confortável naquele momento, você criar uma história em cima dessa fantasia de você ir até o banheiro, de você... eu tenho um pouco de... Vou dizer que um pouco de receio de falar assim, você já está mocinho, você já está grandinho e você precisa tirar a fralda, porque às vezes isso passa para a criança uma responsabilidade que ela não tem. Ela não tem essa maturidade, não tem essa responsabilidade. Mas quando você usa a brincadeira de vamos então lá para o nosso trono secreto do rei que ficaria ali. Aí quando você chega ali, você conta uma história, você canta uma música, vocês brincam, fazem brincadeiras verbais, né? Tem várias brincadeiras verbais que a gente pode fazer com as crianças, desde você começar a cantar uma música que ele conhece e ele continua, até você falar o começo de uma palavra e ele termina a palavra. Essas brincadeiras fazem com que a criança possa sentir mais tranquilidade desse momento de estar no trono, de estar nesse momento do desfraude. Tá certo, olha, a Iriane Rocha, ela fala que o filho dela tem 2 anos, ela coloca batom pink para ficar falando com ele, imitando os bichos, que ele adora. Uma ótima dica, né, gente? Muito bom. E, doutora, uma outra coisa que eu queria comentar com você é que durante a pandemia a gente viu criatividade dos pais também, né? Naquele desespero de, meu filho precisa gastar calorias e precisa gastar energia, principalmente, né?
muitas mães alugaram esses pula-pulas, essas piscinas de bolinha, e tiraram o sofá mesmo né, da sala, às vezes não tinha nem espaço, e colocaram ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente viu mães que escorregavam, sabe, fazia sabão na própria sala, sabe, e saía escorregando com os filhos, porque realmente a gente pensa, né, que não estava nada fácil. Mas isso também é importante, né? Achar isso, fazer a criança gostar da casa, saber que a sala é o lugar dela também, que ela pode brincar ali. E foi um ótimo estímulo, né? Para que eles também colocassem o corpo para mexer, né? Sim, eu acho que vai depender muito, que é o que a Patrícia falou. Você tem um pouco de desapego com algumas coisas. Eu acho que nesse momento, para algumas mães é mais difícil essa questão da organização, de querer preservar uma certa unidade da casa. Só que a gente tem que entender que a nossa casa agora virou mais do que o nosso lar, né? É a extensão, às vezes, da escola, é a extensão do nosso trabalho. Então, você também ficar muito inflexível, muito rígido com a limitação espacial da sua casa, isso vai engessar a criança e vai engessar as brincadeiras que você pode fazer. Então, eu acho que tudo é válido, né? Obviamente, é o que eu falei no começo, cada família sabe das suas necessidades, das suas possibilidades, e assim, eu não ligo de fazer que nem a Patrícia falou, de sujar o banheiro com espuma colorida, mas tem mãe que liga. Você tem que ir ponderando algumas coisas, mas entender que a criança, ela precisa disso, e ela tinha muito isso na escola, essa liberdade de se sujar muito mais, de usar uma massinha, de usar uma tinta, e aqui a gente fica mais limitado. Por exemplo, na minha casa eu tenho um banheiro que ele meio que ninguém usa, e o meu mais novo teve uma lição que ele tinha que misturar as cores primárias, né, para descobrir as outras cores, e assim, eu falei, faz lá no banheiro, ele, pode, mãe? Eu falei, pode. Ele fez uma baita sujeira, assim, no banheiro, e misturou as cores, e ficou super feliz, aí ele falou que não queria que lavasse, o negócio ficou sujo lá uma semana. Que assim, depende muito da pessoa, eu não sou tão apegada assim, gente, confesso. É óbvio que eu quero um mínimo de organização, mas eu acho que tem alguns momentos que a gente tem que ser flexível, né, a gente tem que deixar um pouco de liberdade, que é o que a Patrícia falou. Quando você fica falando muito não, 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 você inibe a criança, esse instinto explorador dela. Em vez de você falar não o tempo todo, se você acha que aquela brincadeira ou vai machucá-la, ou não é adequada, desvia a atenção dela para uma coisa que ela pode fazer, mas sem falar não, né? Eu sempre dou exemplo no meu consultório, eu tenho um carimbo, que ele é do Sully, dos Monstros S.A. Então, quando você olha o meu carimbo, você acha que é um brinquedo. Tipo, se eu fosse criança, eu ia ter certeza que era um brinquedo. Até tem pais que acham que é um brinquedo. E, invariavelmente, as crianças no meu consultório vão lá e pegam, né? E aí os pais, não pode, que é carimbo. Você fala assim, olha, esse aqui é o carimbo da tia... Eu não falo, não pode. Esse carimbo é da tia Flá. E eu tenho um Sully brinquedo. Aí eu falo, mas esse aqui você pode brincar, você pode fazer o que você quiser com esse Sully. Eu vou te falar que, assim, quase 99% não olha mais para o outro, sabe, assim? E eu não sei falar não, né? Então, eu desviei a atenção e eu mantive essa curiosidade, que é o que a Patrícia falou. Gente, um bebê, ele faz 700 sinapses por segundo. É um computador de alta geração, eu falo, o cérebro das crianças. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. E, obviamente, em casa, a gente está mais restrito, mas existem... A Patrícia deu tantas possibilidades aí, tantas coisas que a gente pode fazer. Eu vou dar um exemplo meu para crianças mais velhas, que a gente falou muito dos pequenos, que é a leitura, né? Para os pequenos, eu acho que tem que ler desde o começo, desde pequenininho, eu acho que é importante a gente estimular a leitura. Existe até um projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria que é prescreva um livro para os pediatras. Então, eu sempre oriento a ler desde o primeiro dia de vida. Mas para os meus mais velhos, o que eu fiz nessa quarentena? Eles estavam com vontade de ler o Harry Potter, o meu mais velho, só que ele começou a ler e ele achou um pouco difícil algumas palavras, ele desanimou. Então, o que a gente faz todo dia? A gente lê um capítulo do Harry Potter. A gente já leu, a gente está no 3º livro agora. Então, a gente lê um capítulo e depois a gente liga a TV e coloca o pedaço do filme equivalente daquele pedaço que a gente leu.
E está sendo muito interessante, porque eles reparam que no livro tem mais coisa do que no filme, sabe? E aprendem palavras novas, exercitam um pouco a concentração. As crianças estão muitas vezes desconectadas do livro, né? É tudo muito do touch. E eu sou muito do livro, gente. Eu sou eu tenho um caderninho, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que gosta do escrever, sabe? Então, assim, acho que é uma dica para os mais velhos, sabe? De envolver também um pouco a TV de uma maneira, não só simplesmente ficar sentado lá assistindo, mas tem toda a questão de ler o livro e correlacionar com o filme, eu acho que é muito interessante também. E, doutora... Opa, pode falar. A Flávia estava falando, né, que eu achei super interessante quando ela falou da relação do livro com a TV, né, e da gente não deixar a tela de uma forma só passiva para as crianças, para os mais velhos. Em casa nós tem 3 filhos, todos bem pertinho um dos outros. Você usar, por exemplo, a brincadeira que ela citou de mímica, funciona muito bem numa chamada online que você vai permitir que seu filho faça com outras crianças, né? A gente pode muito bem aproveitar a tela de uma forma que interaja, e esse é o pulo do gato, né? A tela, quando você permite que ela seja um momento de interação, ela deixa de ser só um negócio passivo e que vai te prejudicar de vários outros sentidos. Então, assim, permita que seus filhos mais velhos façam chamadas com os amigos e proponha brincadeiras que dá para fazer pelas telas, como a mímica, por exemplo, é uma brincadeira que dá para fazer pelas telas com os amigos, que fica super legal. Sim, dá para fazer muita coisa, assim, o meu mais velho, ele gosta muito do Capitão Cueca, do filme, e aí ele começou a ler os livros do Capitão Cueca, ele já leu 9 livros, gente, começou na quarentena, ele comeu os livros, e aí ele falou, mamãe, eu quero fazer um grupo do WhatsApp com os meus amigos, porque a gente quer criar os nossos gibis do Capitão Cueca. E aí ele fez o WhatsApp com os amigos, e aí cada um cria o seu Capitão Cueca, o seu inimigo, e desenha, e mostra para o outro. Então, assim, acho que é o que a Patrícia falou, assim, vamos ter uma visão, assim, não tão, não quero que fique tempo nenhum na tela. Não, vamos tentar jogar ao nosso favor, sabe? De uma maneira que tenha uma troca. O problema da tela é quando simplesmente tem a passividade de ficar lá assistindo. Mesmo uma criança menor de 2 anos, por exemplo, se você vai lá e põe um vídeo de uma música e você pega o seu filho no colo e sai dançando, né? Tem a questão da tela? Tem, mas você está dançando, você está encostando nele, está sentindo o cheiro dele, está sentindo o seu. Então, ultrapassa um pouco o limite que é tão engessado da tela, onde você não tem cheiro, não tem toque, não tem nada. Você transporta isso da tela para você, e isso vai fazer muito bem para a criança, né? Inclusive, tem uma mãe aqui falando, você falou até de 2 anos, eu acho que foi no Instagram que ela falou que tem uma filha de 2 anos e que é realmente difícil tirá-la das telas, então tá aí várias opções que vocês estão nos dando aqui. E só para voltar um pouquinho sobre esse assunto de telas, o que vocês acham, né? Eu acho que essa pergunta é mais para a doutora Flávia. O que você acha desses videogames, né? Que coloca o corpo para mexer, que permite que a criança faça alguma missão, faça alguma coisa diferente, né? Não fique só ali assistindo ou vendo filme. Né? Isso. Você acha que isso é importante? Você falou que essa coisa da interação, né, é boa. Eu acho que a tela tem duas questões da tela, para mim: o tempo e o conteúdo da tela. Então, assim, o tempo, obviamente, a gente está um pouco mais limitado. A gente está deixando mais do que deveria. O conteúdo, a gente pode ter um pouco mais de poder, né? No sentido de controlar o conteúdo, né? Então, quando a gente pensa em videogame, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha casa. O meu mais novo, ele adora Minecraft. Ele adora construir coisas, né? O Minecraft, ele dá uma visão tridimensional, de construção de mundos, e aí ele constrói o mundo e tal. O meu velho não gosta muito. E é engraçado que daí, quando ele vai montar o Lego, quando ele vai pegar o Lego físico, ele tem muito mais habilidade do que o meu mais velho. Exatamente porque ele joga o Minecraft e o Lucas não joga. E até o mais velho fica bravo, sabe? Ele fala, por que eu não consigo? Eu falei, então, porque seu irmão joga Minecraft, você não joga. Ele tem uma visão espacial
apesar de ser mais novo, melhor do que o mais velho. Então, assim, realmente é um videogame, assim, que eu deixo, que ele gosta, e aí vai. Agora, esses de se mexer, de dança, às vezes alguns de esporte, Renata, é muito legal, porque você se mexe minimamente, é bom, é legal. Às vezes tem uma amiga minha que joga, que ela gosta, ela falou, a frequência cardíaca sobe, né, o que é interessante, esse aumento de frequência cardíaca é importante, e quando você também tem essa questão física, uma coisa que até eu esqueci de falar antes, agora eu vou aproveitar, você tem liberação de endorfina, né, então você tem a questão do bem-estar, e essa liberação de endorfina que faz você ter mais vontade de fazer aquilo de novo, né, de ter aquela sensação de novo. Então, esses que dançam, né? Agora tem o TikTok, que as crianças adoram ficar dançando. Tudo isso que envolve o movimento, que faz a criança ficar um pouco mais cansada, são válidos, com certeza. Agora, tem conteúdos, tem videogames que são muito ruins, do ponto de vista de conteúdo, né? Violentos demais, sem propósito nenhum, onde a criança fica extremamente irritada, e isso gera um estresse muito grande, né? O cérebro da criança, a Patrícia sabe até melhor que eu, o desenvolvimento dele é muito precioso na primeira infância. A gente tem principalmente o desenvolvimento da amígdala, que é uma parte bem primitiva do cérebro, onde agora, nessa fase, ela está recebendo todos esses estímulos externos no mundo e do que está acontecendo, e que se os pais não souberem modular isso de uma maneira adequada, a criança gera um padrão de resposta ao estresse meio crônico, e ela pode levar isso até para a vida adulta. Então, cabe a nós modular. Então, uma vez eu lembro que o mais novo estava do lado da minha mãe, antes da pandemia. Eu vi que ele estava mexendo, ele estava, sabe, com uma cara meio tensa. Eu falei, deixa eu ver isso aqui. A hora que eu olhei, era um jogo, assim, de arma, sabe? Que eu nunca deixei ele jogar. Nunca tinha deixado. E aí eu falei, e a minha mãe falou, ele instalou isso ontem, não sei o quê. Eu falei, não pode. Aí, proibido. Tanto que nunca mais teve. Ele falou, mas por quê, mãe? Eu falei, porque eu acho que tem outras coisas mais legais para você fazer. Isso que é violento, não tem nada a ver com você, você não é um menino assim, e não é isso que eu quero que você aprenda. Eu expliquei para ele da minha maneira. Então, fiquem muito atentos, gente, ao conteúdo. Porque muitas vezes, ainda mais os pais que às vezes estão em home office, está numa reunião, e está lá entretido, está trabalhando, está preocupado, e a criança está vendo, e às vezes de uma tela puxa para outra, que puxa para outra, então tem que ter sim um controle aí de conteúdo muito, muito forte, né, Patrícia? A gente costuma dizer que, assim, o tempo de tela não é o tempo de você deixar o seu filho de lado, é o tempo de você estar junto com ele. Tempo junto é tempo junto de tela, brincar junto, né? Normalmente a gente usa a tela como um distrator. Existem N outras brincadeiras que a gente pode propor para o nosso filho, para ele brincar sozinho, quando a gente precisa fazer outras coisas, né? Mas a tela, essencialmente, seria o lugar onde a gente brinca junto com o nosso filho, para saber o que está acontecendo. Tá certo. E a gente está falando muito dessas conexões, dessas sinapses, né? Dessas conexões cerebrais. E eu queria saber se qualquer tipo de brincadeira ela consegue mexer, né, com desenvolvimento cerebral, enfim, ou tem alguma brincadeira, uma mais focada, gincanas, essas que faz a pessoa pensar, ou um jogo. Eu queria saber se qualquer brincadeira a gente pode falar que tem esse desenvolvimento cerebral, ou a gente precisa ir um pouquinho mais focado nessas que realmente, né, faz a criança pensar para resolver alguma coisa. Eu acho que as brincadeiras que são não estruturadas, né, que são mais livres, elas são as melhores, né? Por exemplo, de se mexer também, por exemplo, a educação física é uma brincadeira estruturada, né? O professor vai lá, uma coisa, né, Patrícia, mais, né, quadrada. Não é que é ruim, mas o impacto é menor, global, do que uma brincadeira não estruturada, né? Uma brincadeira mais livre, sem muitas regras, sem muitas limitações. Esse tipo de brincadeira não estruturada é o que mais vai fazer essas conexões de uma maneira diferente e diversificada do ponto de vista emocional, que eu falei, mesmo físico, de habilidades. Então, por exemplo, esse fim de semana eu fui para uma casa no interior. E lá, assim, tinha um lago, 2 lagos, mato, e basicamente era isso. E aí os meninos brincaram um tempão de tirar pedra num buraco que tinha dentro do lago. Depois eu falei, vamos fazer uma fogueira, vamos pegar os galhos. Aí eles analisavam os galhos, corriam, voltavam e juntavam, não sei o quê. Então isso é uma brincadeira não estruturada. Eles
ficaram lá com o objetivo, aí ele disse, eles já criaram outra coisa. Então, esse é para mim, pelo menos, eu acho que é a brincadeira mais importante. E quando a gente pensa na relação dos pais com as crianças, muitas vezes, hoje, com a pressão que existe de alta produtividade, não só dos adultos, as crianças estão sendo pressionadas para ter alta produtividade, muitas vezes o tempo que tem o pai e a mãe com a criança, que seria para fazer essas atividades não estruturadas, esses tempos meio de ócio, os pais gastam em planejamento e levar a criança de um lado para o outro. Agora está tudo fechado, mas antes não, então de levar em 450, eu falo, 1.000 atividades, além da escola, o que gera uma agenda super lotada, que parece agenda de executivo, a criança tem 1.000 coisas para fazer, e não sobra o tempo essencial, que é o de não fazer nada, entre aspas, que é o ócio produtivo, né? Então, isso é uma coisa que eu queria, assim, que os pais pensassem sobre isso, ainda mais agora com as atividades voltando, rever se realmente existe a necessidade de fazer tantas coisas extra-escola, se seu filho realmente precisa de tantas coisas a mais, assim, se ele não precisa, de repente, de um tempo livre para ser criança e para usufruir desse tempo com você, né, porque realmente as crianças estão muito sobrecarregadas. Nossa, eu concordo plenamente com a doutora Flávia. A brincadeira, a gente fala, a brincadeira é a única ferramenta que você precisa para desenvolver o seu filho integralmente. Não precisa fazer mais nada, é só deixar brincar. E quanto menos brincadeira dirigida, melhor. E a gente sente mesmo isso, que as crianças têm tanta atividade dirigida, tanta coisa que ela tem que produzir e dar resultado, que às vezes até quando a gente fala para um pai, deixa eu brincar, mas e se não der certo? Se não der certo, não faz mal. A brincadeira não é alguma coisa que tem um propósito, um final mesmo. O brincar é que é o mais importante. Tá certo. A gente já está 50 minutos, olha, a gente está nesse papo, nem parece, né, que a gente já passou 50 minutos, já estamos chegando aqui no finalzinho, mas eu gostaria de ficar, juro que a tarde inteira falando sobre isso aqui com vocês. Mas eu queria citar, doutora, um estudo realizado nos Estados Unidos com mais de 1.000 pais e mães, e ele mostrou que 82% dos pais, eles falam que acham que os filhos brincam menos do que eles brincavam quando estava na infância. Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os impactos, né, que isso vai ter nessas crianças, no futuro dessas crianças, né, porque realmente... eu sou mãe e eu também acredito que por mais que eu estimule brincadeira com meu filho, que a gente gosta de brincar, eu também tenho essa sensação que eu brincava um pouco mais. A gente tinha mais liberdade, existia menos medo do ponto de vista de segurança, né? A gente podia brincar na rua e hoje isso já não é possível na maioria dos lugares, nas cidades grandes, então, assim... não tem como você deixar seu filho na rua brincando sozinho, coisa que eu fazia quando eu era criança. Então, realmente, é um número, assim, 82%, né, que você falou, é um número grande, eu acredito que seja isso mesmo, porque a gente vê no dia a dia, eu acho que, Renata, isso tem muito a ver com duas coisas, com essa questão da segurança que está menor e com a falta de possibilidade, às vezes, mas tem muito a ver também com essa agenda superlotada. E aí você, um curto tempo, imagina uma criança, às vezes, que já fica na escola das 7, 8 da manhã a 1 da tarde, e aí todos os dias à tarde ela tem uma atividade extra, né, que seja, mesmo que seja esportiva, todos os dias ela tem alguma coisa, ela tem um compromisso, ela tem um horário, e isso acaba estressando, porque depois ela tem que fazer a lição de casa, depois ela tem que tomar banho, depois ela tem que jantar, e acabou o dia. E aí ela não brincou. Mas ela brincou na escola. Tudo bem, ela brincou com os amigos, mas e a relação com as outras pessoas da família, às vezes com um irmão que não está na mesma turma? Então, assim, eu acho que falta do brincar tem a ver com o nosso mundo atual, talvez não volte a ser o que era na nossa época, a quantidade, mas a gente pode, sim, transformar alguns momentos e direcionar. Por exemplo, quando a gente pensa, nossa, caiu aqui, quando a gente pensa, por exemplo, em um fim de semana, vamos no shopping ou vamos no parque, né? É uma escolha dos pais, né? Então, se a gente ficar também limitado por nós mesmos, a gente vai, às vezes, para a nossa zona de conforto, isso vai limitar as brincadeiras. Então, é muito mais barato, às vezes, você ir num parque que está lá disponível
onde vão ter várias dessas brincadeiras não estruturadas, que a Patrícia falou, que vão ser ricas, que vão ser, assim, que vão fazer conexões cerebrais, não só do ponto de vista da brincadeira, mas da relação com os pais. Isso vai ser muito mais rico para a criança e vai fazer muito mais impacto para ela. Então, eu acho que o ponto disso é nós, como pais, revermos o que é prioridade para o nosso filho. Ele aprender uma língua a mais, ou ele passar mais tempo com a gente e criar essa bagagem emocional, que aí sim vai fazer diferença para ele no futuro, quando ele for um adulto, e passar pelas dificuldades que ele vai passar, que nem agora a gente está passando. Você concorda que agora tem muita gente, várias pessoas que estão tomando um caminho, assim, pior, porque não tem bagagem emocional para se estruturar perante o desconhecido, perante a angústia que a gente está passando. E isso tem a ver muito com a infância. Então, cabe a gente direcionar isso. Patrícia, e já que a gente está falando dessa brincadeira, que brincar, né, com os pais a gente acaba fortalecendo vínculo, que é gostoso, que faz bem, eu queria saber de você, e para aqueles pais que têm, né, pais que não conseguem, que não brincam, que falam, olha, eu não consigo, eu prefiro, sei lá, fazer qualquer coisa do que brincar com o meu filho. Eu queria que você dissesse aí como que eles podem começar, né, essa brincadeira, de que forma que eles conseguem se incentivar para fazer isso mesmo, né? Porque a gente sabe que ele só tem a ganhar, né? E essa relação pode ser muito, muito mais gostosa, né? O seu filho pode te falar alguma coisa ali durante uma brincadeira, pode mostrar um lado da personalidade dele, né? Então, eu queria que você me contasse aí, falasse para esses pais que não brincam com os filhos, o que eles estão perdendo. A brincadeira é realmente uma chave de ouro para a gente entender os nossos filhos. Mas vamos lá. Primeira coisa, de novo, calma, tranquilo. Eu falo muito que quando a gente nasce, quando a gente se torna pai, se torna mãe, a gente necessariamente não se torna recreador. É uma diferença muito grande entre você ser um recreador e você ser uma pessoa que brinca ou que promove a brincadeira com o seu filho. E a gente escuta muito mesmo isso. Aquela pessoa que não gosto de brincar, não sei brincar, não quero brincar, não tenho vontade de brincar. Uma das coisas que a gente normalmente fala é assim, o que é brincar para você? Porque o conceito de brincar é um conceito muito amplo, né? E às vezes a gente está preso àquela brincadeira estruturada em geral, que você fica ali sentado com seu filho brincando daquele brinquedinho. Eu, por exemplo, quando eu vou brincar de boneca com as crianças, com as minhas filhas, e desde que elas eram pequenas, o meu brincar de boneca sempre acaba assim. Comigo dormindo, brincando de boneca. Porque não é uma brincadeira para mim, eu não consigo ficar sentada, parada, brincando de boneca. Mas será que é só isso que é brincar? Cantar também é brincar. Dançar também é brincar. Então, a primeira coisa a fazer é o que realmente é a brincar. Às vezes você andar na rua e você falar, não vamos pisar na linha, ou vamos pular o preto, pular no branco, isso já é brincar. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, como você era quando você era mais novo? Do que você gostava de brincar? Às vezes, resgatar alguma coisa que você brincava, que você gostava, te ajuda a brincar com seu filho e a propor essas brincadeiras. E, por último, necessariamente nós adultos, para a gente ter esse vínculo com o nosso filho, a gente não precisa estar brincando com ele o tempo todo. Nós podemos ser os promotores da brincadeira. Então, a gente vai propor a brincadeira, a gente vai dar o tempo da brincadeira, a gente vai dar o espaço da brincadeira. E o que a gente vai fazer? A gente vai estar do lado, a gente vai estar observando. Quando a gente se coloca como observador, mas observador ativo da brincadeira, né? Não é aquela criança, o meu filho está brincando, eu estou fazendo outra coisa, eu estou no celular. Não, quando eu estou ali junto com o meu filho, só o fato de eu estar, de eu conversar, de eu incentivar, de eu falar, nossa, que legal isso que você inventou, nossa, o que você acha que vai acontecer agora? E você incentivar o seu filho a brincar, já faz parte dessa criação de vínculo, se você realmente achar que não consegue brincar de nenhuma coisa, de jeito nenhum. Tá certo, meninas, a gente já está aqui com o nosso tempo quase que estourando, mas foi uma interação muito gostosa. Tem várias mães dando dicas aqui no chat, principalmente no Instagram, falando que troca tempo de tela por leitura, dando dicas também. Então, acho que é isso, né? Esses grupos, esse nosso papo é bom para isso, né? Para a gente conversar um pouquinho e trocar experiências mesmo.
Então, mais uma vez, eu queria muito agradecer a doutora Flávia, a Patrícia, que também estão sempre na Crescer, veja sempre elas nas nossas páginas, né? Enfim, no nosso site. E queria agradecer também você que ficou aí com a gente até agora para falar desse assunto maravilhoso. A gente tem muitas matérias de brincadeiras, né, na Crescer, a gente sempre fala sobre isso. E queria também agradecer a Milnutri Pro Futura por tornar esse nosso papo delicioso nessa tarde e dizer para vocês que brincar é realmente maravilhoso e a gente não precisa ter dia, nem hora, nem local, nem horário e nem precisa ser criança para brincar, né? É uma delícia a gente brincar até depois de adulto. Eu adoro. Às vezes eu resgato, faço isso, viu, Patrícia? Eu resgato aqui as brincadeiras que eu gostava e meu filho também gosta e a gente passa momentos muito deliciosos. Então é isso que acho que fica o recado para todo mundo e eu queria mais uma vez agradecer vocês e até uma próxima, né? Uma próxima live sobre que seja sobre brincadeira ou outro assunto, né? Doutora Flávia, Patrícia, mas muito obrigada e até uma próxima, tá bom? E obrigada para vocês que ficaram aí com a gente. A gente depois vai dar uma olhadinha aqui, mas manda também nos nossos canais, né? No Instagram, YouTube, Facebook, as dicas que a gente está sempre interagindo com vocês. Gente, obrigada e uma ótima tarde para todos vocês. Obrigada. Tchau, obrigada, doutora. Obrigada, Patrícia.